A reforma tributária ainda não tem data definida para ser votada. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que só colocará o texto em votação quando atingir quórum para a aprovação. A reforma tributária é uma pauta prioritária para o presidente da Câmara, Arthur Lira, e para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas ainda não há uma data nesta semana para ser votada. De acordo com Lira, o texto será colocado em votação apenas quando atingir quórum para aprovação. Ele afirmou que antes é necessário ter o resultado do placar dos partidos para ver como as siglas estão. Não temos ainda a data, tanto é que nós chamamos sessão de hoje até sexta-feira. Nós precisamos primeiro ter um resultado do placar dos partidos, de como é que as bancadas estão. O fato de marcarmos essa semana intensa na discussão do CARF, do projeto de lei do ensino de tempo integral, do arcabouço, da reforma, maneira de fazer com que essas pautas econômicas destravem de uma vez. Lira encomendou para esta semana um levantamento junto aos líderes partidários para saber quantos votos favoráveis à reforma tributária tem em cada partido. Enquanto todos os partidos não entregarem esses números, o congressista segurará a reforma. Em semana decisiva no Congresso, o governo Lula liberou 465 milhões de reais em emendas de verbas do Ministério da Saúde. O estado do Alagoas, do presidente da Câmara, Arthur Lira, foi o mais beneficiado. Às vésperas de votações importantes para o presidente Lula na Câmara dos Deputados, o governo liberou 465 milhões de reais da verba do Ministério da Saúde, alvo de cobiça do Centrão. Deste valor, 107 milhões irão para Alagoas, estado mais beneficiado e reduto de Arthur Lira, presidente da Casa. A pasta tem 3 bilhões de reais herdados pelo governo após o fim das emendas de relator, principal moeda de troca nas negociações entre Jair Bolsonaro e os parlamentares. O ministério comandado por Nízia Trindade era foco de reclamações de cardeais do Congresso por, até a semana passada, não ter liberado nada desse dinheiro, que apesar de não ter o carimbo de emenda parlamentar, tem sido usado por Lula na articulação política. Segundo articuladores do governo, a fatia destravada deve chegar a 600 milhões de reais até o fim da semana, quando a Câmara pretende votar 3 projetos econômicos considerados essenciais para Lula, entre eles a reforma tributária. Dos 465 milhões autorizados no último fim de semana, a pasta prevê o repasse de 107 milhões para Alagoas, o maior beneficiado. Além de ser o estado de Lira, Alagoas é reduto eleitoral do líder do MDB na Câmara, Isnaldo Bulhões Júnior. Ele foi relator da medida provisória dos ministérios, que tratava da estrutura do governo Lula. O Planalto passou sufoco para conseguir aprovar o texto em meio à revolta do Centrão, com a demora na liberação de cargos e emendas. E continuam em Brasília as negociações para que os deputados votem a reforma tributária proposta pelo governo federal. Quem tem mais detalhes é o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. Fala, Ney. 2 aspectos alteraram profundamente as negociações a partir do último fim de semana. Primeiro, hoje desembarcaram em Brasília uma caravana de governadores que estão em contato com os representantes da Câmara Federal dos seus respectivos estados e com outras lideranças e com o relator da reforma tributária. Segundo, o governador Tarcísio de São Paulo reúne críticos da reforma tributária e ganha peso na votação. Após, o governador de São Paulo juntou com o prefeito, juntou com críticos da reforma e pressionou, e São Paulo tem um peso muito grande nessa história, e agora o relator já admite, sob pressão, cogita rever o chamado Conselho de Centralização de Arrecadação. E aquele Conselho Federativo
Ele junta o dinheiro, ele gera o negócio e depois ele faz a distribuição. É isso aí que 8 governadores são contra e outros tributaristas também são contra. Pois bem, e tem também o Fundo de Desenvolvimento Econômico. A tendência é que se faça alguma concessão a esses pedidos dos governadores para que seja viabilizada a reforma ainda antes da recessão. O relator está com boa vontade. Vamos ver se a coisa progride até amanhã. Hoje em Brasília é o dia mais crítico da reforma tributária. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria o programa Escola em Tempo Integral para fomentar a abertura de novas matrículas na educação básica com essa carga horária. A proposta será enviada ao Senado. O texto aprovado em plenário é o substitutivo do relator, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, para o projeto de lei 2617 do Poder Executivo. O projeto prevê cerca de 2 bilhões de reais em assistência financeira para a educação em 2023 e 2024. O programa será coordenado pelo MEC e terá ainda estratégias de assistência técnica. A meta inicial é viabilizar 1 milhão de novas matrículas e ampliar para pelo menos 25% o percentual nacional dessa carga horária. A gente sabe que o Plano Nacional de Educação fixou como meta que a gente possa atingir até 2024 25% das matrículas e 50% das escolas em tempo integral. 2024 é o próximo ano, Chico Alencar. A gente não vai atingir a meta, mas a gente, de certo modo, pode afirmar que conseguimos avançar consideravelmente. E a gente precisa de um esforço, que é um esforço coletivo da sociedade brasileira, garantindo qualidade na educação, aprendizagem de fato e, ao mesmo tempo, educação em tempo integral que protege os jovens e as crianças que se inserem nesse modelo que deve ser assegurado por parte de todas as escolas públicas do Brasil. Esse é o meu sonho, esse é o meu desejo. O relatório do 4º ciclo de monitoramento das metas PNE 2022 mostrou que o percentual de matrículas em tempo integral na rede pública brasileira caiu de 17,6% em 2014 para 15,1% em 2021. As matrículas nesta modalidade são aquelas em que o estudante permanece na escola por pelo menos 7 horas diárias ou 35 horas semanais, com modelo pedagógico integral e integrado em 2 turnos. Para cumprir a meta, o governo deve repassar aos entes federados 4,08 bilhões de reais em 2 parcelas de 2,04 bilhões cada uma. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta segunda-feira a lei que tem o objetivo de assegurar a igualdade salarial entre homens e mulheres que desempenhem a mesma função. A sanção foi realizada na base aérea de Brasília após a chegada de Lula de viagem feita à Bahia para inaugurar as obras do novo trecho da ferrovia de integração Oeste-Leste. A nova lei prevê que é obrigatória a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens para a realização de trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função. Na teoria, a diferença salarial entre homens e mulheres já é proibida pela consolidação das leis do trabalho. Na prática, no entanto, muitas vezes essa exigência legal não é cumprida. Em discurso, Lula rebateu críticas a respeito da possibilidade de a lei não pegar, ao fazer um paralelo com declarações do ex-governador de São Paulo, Franco Montoro, morto em 1999, o presidente afirmou que não existe essa de a lei pagar ou não pagar. Então eu quero apenas fazer um reparo na frase do ex-governador, do saudoso senador Franco Montoro. Na verdade, tem governo
que faz cumprir a lei e tem governo que não faz cumprir a lei. E o nosso governo vai fazer cumprir a lei, porque nós temos fiscalização, porque nós temos o Ministério do Trabalho, porque nós temos o Ministério da Mulher, porque nós temos o Ministério Público do Trabalho, e tudo isso tem que funcionar em benefício do cumprimento da lei. Segundo Lula, embora esteja prevista na CLT, a igualdade salarial entre homens e mulheres tem sido utilizada como pretexto de subterfúgio jurídico, de interpretação jurídica para não ser cumprida desde 1943. Com a nova lei, o presidente ressaltou que empresários que não cumprirem as normas estabelecidas terão que enfrentar a legislação brasileira. Essa lei, Cida, eu acho que nós ainda vamos ter problema. Porque o problema não é lei que pega ou lei que não pega. É que a gente pode ter empresário que cumpra e empresário que não cumpra. E nesse governo, o empresário que não cumpra vai ter que enfrentar a legislação brasileira, vai ter que enfrentar a lei. Em instantes, deputado Kim Kataguiri vence prévias do movimento Brasil Livre e pode disputar a Prefeitura de São Paulo. E planta nativa do Brasil produz canabidiol e não tem efeitos psicoativos da maconha. O Brasil News da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.